Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa leitura de hoje, né? Deus tem uma porção maravilhosa para nós hoje e eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom. Deus tem sido muito bom para nós durante esses períodos de leitura, tem sido bênção para nós e nós nos alegramos no Senhor, né? Pai, nós te damos graça, nós nos rendemos a Ti, Jesus, mais esse dia, porque sabemos que hoje o Senhor tem algo a mais, Senhor, para nos ensinar. Teu Espírito Santo, ele sempre tem uma porção para nós dentro da palavra. Há sempre, Senhor, um ensino a ser ministrado no nosso espírito. E é isso que nós queremos, Pai, hoje durante esse período de leitura. Que a nossa vida seja cada dia mais, Senhor, transformada pela Tua palavra, pelo entendimento que a Tua palavra traz para nós, Senhor. Que não sejam simplesmente histórias, que não sejam simplesmente letras, mas que seja a vida do Senhor sendo ministrada em nós, Pai. Que essa grande história que é a palavra de Deus, que é a Tua história na humanidade, Senhor, seja ela vida dentro de nós e nós possamos compreender cada dia mais o Teu propósito para nós e para toda a humanidade, Pai. Muito obrigada, Jesus. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos e desejamos o Senhor. Obrigada, Jesus. Amém. Vamos lá, gente? Hoje nós estamos aí chegando na reta final da semana 4, né? Hoje semana 4, dia 6, Gênesis 43 a 45. Então nós estamos no finalzinho já, amanhã já finaliza, né, com o domingo. E a gente vai estar lendo o último dia e a gente termina Gênesis na segunda-feira, né, na semana 5, no dia 1. Aí a gente já termina Gênesis. Como tem sido bom. Eu amo o livro de Gênesis todo início de ano. Esse livro para mim eu passaria meses falando sobre ele, meditando nele, porque eu tenho certeza que Deus tem sempre algo muito novo, muito bom para nos ensinar. Gênesis 43, vamos lá então? Gênesis 43, 1 diz assim: A fome persistia e se tornava cada vez pior na terra. Quando acabou o cereal que os filhos de Israel tinham trazido do Egito, disse-lhes seu pai: Voltem e comprem um pouco mais de mantimento. Mas Judá lhe respondeu: O homem nos advertiu seriamente: Não me verão se o irmão de vocês não vier com vocês. Se o Senhor enviar o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos mantimento. Mas se não o enviar, não desceremos, porque o homem nos disse: Não me verão se o irmão de vocês não vier com vocês. Israel perguntou: Por que me causaram esse mal contando aquele homem que tinha um outro irmão? E eles responderam: O homem nos perguntou a respeito de nós e de nossa família. Ele perguntou: O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós apenas respondemos às perguntas dele. Como poderíamos imaginar que ele faria esta exigência? Tragam o seu irmão? E Judá voltou a falar com o seu pai Israel: Deixe o jovem aos meus cuidados e partiremos para que vivamos e não morramos, nem nós, nem o Senhor, nem as nossas crianças. Eu serei responsável por ele. O Senhor me fará prestar contas se eu não o trouxer de volta e não o colocar diante da sua presença. Serei culpado para sempre diante do Senhor. Mas não nos faça demorar mais. Se tivéssemos ido, já estaríamos de volta a estas horas. Então seu pai Israel respondeu: Parece que não tenho escolha. Se tem de ser assim, assim será. Mas tratem de levar os produtos mais preciosos desta terra. Coloquem nos sacos e levem-nos para aquele homem. Levem um pouco de bálsamo e um pouco de mel, perfumes finos e mirra, nozes de pistache e amêndoas. Levem dinheiro em dobro e devolvam o pagamento da primeira compra que foi colocado na boca dos sacos de vocês. Pode ser que o dinheiro foi colocado nos sacos por engano. Levem também o irmão de vocês e voltem àquele homem. Que o Todo-Poderoso Deus lhe conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele libere o seu outro irmão e deixe Benjamim voltar com vocês. Quanto a mim, se eu perder meus filhos, ficarei desolado. Então os homens pegaram os presentes, o dinheiro em dobro e a Benjamim, desceram para o Egito e se apresentaram a José. Quando José viu que Benjamim estava com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens para casa,
mate umas cabeças de gado e prepare tudo, porque estes homens almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez como José lhe havia ordenado e levou os homens para a casa de José. Os filhos de Israel ficaram com medo quando viram que foram levados à casa de José e diziam: estamos aqui por causa do dinheiro que voltou conosco nos sacos de mantimento. Ele quer nos acusar, tornar-nos escravos e tomar os nossos jumentos. Resolveram falar com o administrador da casa de José e disseram: por favor, senhor, já estivemos aqui uma vez para comprar mantimento. Quando paramos numa hospedaria, abrimos os sacos de mantimento e encontramos todo o dinheiro na boca de cada saco. Agora estamos aqui de novo e trouxemos de volta aquele dinheiro. Além disso, trouxemos mais dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem colocou o dinheiro nos sacos. Mas o administrador disse: paz esteja com vocês. Não tenham medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem deu o precioso presente que vocês acharam nos sacos de cereais. O dinheiro de vocês chegou às minhas mãos. Então soltou Simeão e o levou até onde eles estavam. Depois os levou à casa de José. Ofereceu água para lavarem os pés e deu ração aos seus jumentos. Então eles prepararam um presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles lhe deram o presente e inclinaram-se diante dele com os rostos no chão. Ele queria saber como eles estavam e em seguida perguntou: vocês me falaram do seu pai idoso. Como ele vai? Ainda vive? E eles responderam: o seu servo, nosso pai, vai bem e ainda vive. E novamente baixaram a cabeça e se inclinaram. José dirigiu sua atenção para seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, e disse: é este o irmão mais novo de quem me falaram? E acrescentou: Deus conceda graça a você, meu filho. A essa altura não suportou mais a emoção em ver o seu irmão e saiu depressa procurando um lugar para chorar. Ele entrou no seu quarto e ali chorou. Depois lavou o rosto e saiu. Conseguiu conter suas emoções e disse: sirvam a refeição. Serviram a ele em separado dos irmãos e dos egípcios que estavam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus. Isso seria um sacrilégio para eles. José determinou que seus irmãos fossem colocados à mesa, diante dele por ordem de idade, do mais velho ao mais novo. Isto causou certo espanto entre eles. Então lhe serviram a comida. A porção dada a Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros irmãos. E eles beberam e se alegraram com ele. Capítulo 43 fala então, dessa necessidade, que eles já estavam passando novamente em Canaã. E não há outra maneira a não ser voltar ao Egito para comprar mais mantimento. E Israel fica totalmente preocupado, com os filhos e com o próprio Benjamim, mas libera diante da afirmação dos irmãos de que não haveria outra possibilidade a não ser então levar Benjamim para que José, para que o administrador do Egito liberasse o irmão que tinha ficado preso e liberasse alimento para eles. Então eles descem, chegando ao Egito. José sabe que eles estão ali, manda preparar um almoço para eles, prepara toda uma refeição, onde todos eles se sentam por ordem de idade. Ele se apresenta para eles, no horário que ele havia marcado ao meio-dia. Não contém sua emoção de ver o seu irmão, o único filho da sua própria mãe, o irmão realmente de sangue, não só por parte do pai, mas por parte de mãe, que é Benjamim. E diante de tudo isso, ele senta com os irmãos no final de tudo e começa então a servi-los, a servir a refeição. Eles começam a beber e a comer e se alegrar. A palavra fala que no final que Benjamim teve uma porção 5 vezes maior na sua refeição, na forma com que ele foi servido, Era 5 vezes maior a porção de Benjamim. Com certeza todos os irmãos perceberam isso. Vamos para o capítulo 44. José deu a seguinte ordem ao administrador de sua casa: dê a esses homens o máximo de mantimento que eles puderem levar e ponha o dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. Coloque a minha taça de prata na boca do saco de mantimentos do filho mais novo. E ele obedeceu a todas as ordens de José. Logo de manhã os irmãos saíram para casa, levando consigo os jumentos. Ainda não estavam muito longe da cidade quando José disse ao administrador:
vá atrás daqueles homens. Quando os alcançar, diga: por que vocês pagaram o bem com o mal? Por que roubaram a taça de prata que o Senhor usa para beber e que usa para fazer previsões? Vocês procederam muito mal. O administrador foi e os alcançou e disse a eles as palavras de José. Mas eles lhes responderam: por que nosso Senhor diz estas palavras? Longe de nós, seus servos, praticar algo assim. Nós trouxemos de volta o dinheiro da terra de Canaã que achamos na boca dos sacos de mantimento. Então, por que iríamos roubar prata e ouro do seu senhor? Pois bem, aquele dos seus servos com quem for encontrada a taça morrerá, e o restante de nós será escravo do seu senhor. Então lhes respondeu: concordo com a proposta de vocês. Somente aquele com quem for encontrada a taça ficará como escravo, os outros estarão livres. Trataram de cada um descarregar rapidamente o seu saco e abri-lo. O administrador examinou os sacos, começando com a carga do mais velho até o mais novo. E a taça foi encontrada no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas roupas, carregaram de novo os jumentos e voltaram para a cidade. José ainda estava em casa quando chegaram Judá e seus irmãos e se lançaram ao chão diante dele. E José lhes perguntou: o que é que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu sou capaz de perceber o que acontece? Então Judá disse: o que responderemos ao nosso Senhor? O que falaremos? Como poderíamos provar a nossa inocência? Deus trouxe à luz a culpa dos pecados dos seus servos. A partir de agora somos seus escravos, tanto nós como aquele que estava com a taça de prata. Mas ele disse: longe de mim fazer tal coisa. O homem que roubou a taça será o meu escravo. Vocês, no entanto, poderão voltar em paz para a casa do seu pai. Então Judá se aproximou de José e disse: ah, meu senhor, permita-me dizer uma palavra ao meu senhor e não fique aborrecido com o seu servo, pois o Senhor é como um próprio faraó. Meu senhor perguntou a seus servos: vocês têm pai e algum outro irmão? E nós respondemos ao Senhor: nosso pai já é bem idoso e com ele ficou um filho de sua velhice, o mais novo, cujo irmão já morreu. Ele é o único filho da mesma mãe e o pai o ama muito. Mas o Senhor disse aos seus servos: tragam o filho mais novo, para que eu o veja. Respondemos ao meu senhor: o jovem não pode deixar o pai, senão o pai morre. Mas o Senhor disse aos seus servos: se o irmão mais novo de vocês não descer com vocês, não os receberei. Assim voltamos para a casa do seu servo meu pai e repetimos a ele as palavras de meu senhor. Então nosso pai disse: voltem e comprem um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer sem o nosso irmão mais novo. Só iremos se ele for também, porque o governador afirmou que não nos receberia se fôssemos sem o menino. Então nos disse o seu servo, nosso pai: vocês sabem que a minha mulher me deu 2 filhos. Um deles desapareceu. Certamente foi despedaçado por algum animal selvagem e nunca mais o vi. Se agora também levarem este outro embora e lhe acontecer algum mal, a tristeza fará com que eu desça à sepultura. Agora, pois, se eu voltar a seu servo meu pai, sem levar o jovem comigo, visto que está muito apegado a ele, quando ele perceber que o jovem não está conosco, morrerá. Os seus servos seriam culpados de matar de tristeza o nosso pai. Senhor, o seu servo garantiu que seria responsável pelo jovem. Eu disse assim: se eu não trouxer o jovem de volta, serei culpado para sempre diante de meu pai. Agora peço ao Senhor que eu fique como escravo no lugar do mais jovem, e ele volte com seus irmãos. Como poderia voltar e me encontrar com meu pai se o jovem não for comigo? Eu não suportaria ver o sofrimento de meu pai. Então 44 fala desse plano, né, que José faz para segurar o seu irmão mais novo, seu único irmão de verdade, né, por parte de mãe e de pai junto com ele. Mas esse plano, ele tem mais a ver com o desejo de José de estar próximo dos seus irmãos do que de um plano maligno, né, de um plano ruim, porque o desejo de José era ficar com o seu irmão próximo dele. E ele encontra essa solução naquele momento. Essa é a única solução que ele encontra para esse momento. E assim ele faz. E Judá, então, se coloca realmente como intercessor, não só de Benjamim, mas principalmente sobre Jacó, sobre Israel, né, sobre o pai deles.
Ele se coloca realmente como responsável pela vida do menino, para que o pai não morresse de tanta tristeza. E então ele confessa a José ali no Egito tudo o que ele falou para o pai, toda a circunstância, tudo que já aconteceu no passado, o quanto eles já fizeram mal para o pai pela morte do irmão, né? Então ele rasga o seu coração diante de José, dizendo que ele está disposto a pagar o preço pelo seu irmão, que poderia ficar como escravo. Ele ficaria no lugar do seu irmão. E com certeza é essa palavra que quebra o coração de José nesse momento e então faz com que ele se mostre, né, para os seus irmãos. Capítulo 45. Então José não conseguiu mais se conter diante de todos os que estavam com ele e gritou: saiam todos daqui. E ninguém ficou com ele quando José se revelou aos seus irmãos. E ele chorou tão alto que o choro podia ser ouvido pelos egípcios, bem como do palácio do faraó. Então ele disse a seus irmãos: eu sou José. Meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos não puderam responder, porque ficaram assustados diante dele. Então José disse a seus irmãos: cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Agora nada de tristeza. E não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Porque a terra já passou por 2 anos de fome, e ainda restam 5 anos em que não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou adiante de vocês para preservar a sua descendência na terra e para manter a vida de vocês por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim Deus. Ele me fez ministro do faraó, senhor de toda a sua casa e governador de toda a terra do Egito. Agora não percam tempo, voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim manda dizer o seu filho José: Deus fez de mim senhor de toda a terra do Egito. Venha para cá o quanto antes. O Senhor habitará na terra de Gósen, assim o Senhor estará sempre perto de mim. Não só o Senhor, mas também os seus filhos, os seus netos, os seus rebanhos, o seu gado, enfim, tudo que o Senhor tem. Eu providenciarei o seu sustento, porque ainda haverá 5 anos de fome. Faça o que estou dizendo para que não caia a pobreza sobre o Senhor, a sua família e tudo o que é seu. Vocês estão vendo com os próprios olhos, bem como meu irmão Benjamim, que sou eu mesmo quem estou falando com vocês. Anuncie a meu pai toda a honra que tenho recebido no Egito e tudo o que vocês mesmos têm visto. Apressem-se em buscar o meu pai. E José abraçou seu irmão Benjamim e chorou. E abraçado com ele, Benjamim também chorou. Em seguida, José beijou cada um dos seus irmãos e chorou com eles. Só então seus irmãos puderam falar com ele. Ouviu-se a seguinte notícia no palácio do faraó: estão aqui os irmãos de José. Isto agradou ao faraó e seus oficiais. Então o faraó disse a José: diga a seus irmãos, carreguem os seus animais e voltem para a terra de Canaã. Chamem o seu pai e as suas famílias e retornem para cá. Eu darei a vocês as melhores terras que há no Egito, e vocês poderão comer da fartura desta terra. Levem também carruagens da terra do Egito para trazer os seus filhos e suas mulheres, bem como seu pai. Não se preocupem com seus bens, porque o que há de melhor no Egito será de vocês. Os filhos de Israel seguiram as instruções que receberam. José lhes deu carruagens, conforme o faraó havia ordenado. Também lhe deu provisão para a viagem. Além disso, deu a cada irmão trajes de festa, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 trajes de festa. E José enviou a seu pai 10 jumentos carregados dos melhores produtos do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pães e outras provisões para a viagem. E despediu seus irmãos. Quando estavam de partida, disse-lhes: não briguem durante a viagem. Então saíram do Egito e voltaram para a terra de Canaã, a casa do seu pai Jacó. Lá chegando, lhe disseram: José ainda vive, ele é governador de toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou. Ele não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Porém, quando lhe contaram tudo o que José lhe tinha dito, e ao ver as carruagens que José tinha mandado para levá-lo, o espírito dele ganhou nova vida. E Israel disse:
Não precisam falar mais nada. Meu filho José ainda vive. Quero vê-lo antes que eu morra. Então, a alegria, né, de José em se apresentar aos irmãos, em contar, né, quem ele era, em dar alegria ao coração do seu pai, em dar a notícia também ao seu pai que ele ainda vivia, e do entendimento de que a venda dele, dos irmãos, da vida dele para o Egito, tinha um propósito divino, tinha um propósito de Deus, era a mão de Deus quem estava movendo na vida de José. E melhor do que isso, de que nós lermos isso hoje, é justamente ver que José entendia isso. E essa é toda a diferença, gente, na vida de um filho de Deus. É ele mesmo ter esse entendimento, essa revelação no seu espírito de que ele tem um propósito nessa terra e que ele então deseja cumprir a vontade do Pai, a vontade de Deus na vida dele. Esse é o principal, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, a nossa vida nem sempre ela vai realmente ser como nós desejamos, com somente alegrias e somente bondade e a misericórdia de Deus nos servindo com as melhores coisas dessa terra. Não, infelizmente não vai ser assim. Mas quando nós temos a convicção de que é o nosso Deus quem cuida de nós em todas as circunstâncias, sejam elas difíceis ou boas, então tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil. E José, já desde longa data, né, desde muito cedo, compreendeu isso e foi caminhando e foi levando a sua vida debaixo dessa promessa, debaixo dessa palavra, debaixo dos sonhos que ele tinha tido. José guardou tudo isso no seu coração e foi deixando o próprio Espírito de Deus guiá-lo a tudo isso que Deus estava fazendo na vida dele. Isso é maravilhoso. E Jacó se alegra demais, né? Ele não vê a hora de chegar até José, porque o medo dele agora é que ele morra antes de chegar ao Egito e poder pôr os olhos em José. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é de Deus, né? Graças a Deus por isso. Amém, queridos? Então, nossa leitura de hoje já terminou aqui. Tem algumas pessoas que têm essa história, gostam demais, né, da história de José, e é uma história boa, maravilhosa para se ler. Então já estão adiantados aí na leitura, glória a Deus por isso, não há problema nenhum, né? Quem quiser ler aí já a história toda de José e adiantar, façam isso, né? E vamos continuar a leitura em nome de Jesus. Então amanhã a gente termina uma outra parte, já, né, o capítulo 46 e 47, e na segunda-feira, então, a gente termina o 48, o 49 e o 50. E finalizamos o livro de Gênesis. Então, para quem está aí na jornada com a gente já, pode aí já dar um grito de vitória, porque já são praticamente 2 livros completos da Bíblia, né, lidos. Para quem nunca leu o livro de Gênesis inteiro, felicidade. Para quem nunca leu o livro de Jó inteiro, felicidade. Vitória para nós, isso é muito bom, são conquistas para algumas pessoas e eu fico muito feliz, porque o dia que eu consegui ler um livro inteiro completo, o dia que eu consegui ler minha Bíblia inteira, eu fiquei muito feliz, porque é muito bom, né, a gente realmente começar a desfrutar desse prazer de estar lendo a palavra, e não somente como uma obrigação, mas realmente como uma disciplina espiritual em que a gente sabe que há um alimento poderoso sendo colocado no nosso interior. A vida de Deus está sendo plantada cada dia mais dentro de nós e essas histórias então passam a ter outro significado, tanto na questão espiritual quanto na questão de nos alimentarmos mesmo de Deus. Amém, queridos? Então, quem está comigo aí na leitura, Deus abençoe. Até aqui terminamos, né? Amanhã a gente continua. E agora nós vamos orar um pouco, né? Entregar nosso tempo aqui de oração ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus vai ministrar de forma poderosa a nossa vida hoje. Eu quero orar um salmo que a gente ama, que a gente gosta muito. E esse salmo com certeza vai fazer parte de vários momentos nossos de oração aqui. Tenho certeza disso, porque eu quero realmente orar alguns temas de forma mais profunda, de forma mais objetiva, né? E esse salmo vai ser um deles, com certeza, porque ele diz muito sobre aquilo que nós desejamos e sobre aquilo que nós já temos de Deus. Salmo 23. Então, hoje a gente vai meditar dentro do Salmo 23, orando, entregando ao Senhor essa palavra, e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar nos enchendo com essa graça, com essa virtude do próprio Deus. Amém? Então, vamos lá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Ele restaura o meu vigor. Senhor, como é bom, Pai, quando nós começamos a ler a Tua palavra, quando nós começamos a meditar na palavra, e então, Senhor, ela toma realmente vida dentro de nós. Nós começamos a perceber o Senhor ministrando de forma poderosa em nós. E essa palavra, Senhor, essa oração, esse canto, Senhor, de Davi, quando Davi canta isso ao Senhor, quando ele salmodia isso diante do Senhor, em oração, em canção, com certeza havia um entendimento tão profundo, porque Davi já era pastor de ovelhas há muito tempo, Pai. Como é bom a gente ter propriedade em dizer aquilo que temos vivenciado todos os dias. Como é bom quando a gente fala, Senhor, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Como é bom quando a gente se volta ao Senhor em oração, agradecendo, mostrando ao próprio Deus a bondade que o Senhor tem dedicado a nós. E Davi tinha propriedade. E ele dizia: o Senhor é meu pastor. Ah, Deus, como é bom te conhecer como aquele que cuida de ovelhas. Como é bom te conhecer como aquele que cuida realmente de um rebanho. Como é bom te conhecer daquele que cuida de animais que são tão frágeis, Senhor, quanto ovelhas. Quando o Senhor põe esses animais como uma tipologia da tua igreja, do teu povo, quando o Senhor diz que nós parecemos ovelhas sem pastor, é porque realmente o cuidado com esses animais é maravilhoso. Entender, Senhor, a vida de uma ovelha, de como ela vive, de como ela sobrevive, de como ela deve ser cuidada nos mínimos detalhes, Senhor. Mostra o teu cuidado para nós. Senhor, e eu quero muito, Senhor, te agradecer, porque o Senhor tem sido meu pastor. O Senhor, desde, Senhor, a minha juventude, Pai, a minha adolescência, ou até mesmo momentos em que eu ainda era criança, Senhor, o Senhor cuidou de mim como um pastor cuida de uma ovelha. E nós somos muito gratos, Deus, porque até hoje, Pai, já são 43 anos. E durante esses 43 anos, Senhor, o Senhor foi o meu pastor e tem sido. Como é bom, Senhor, poder ouvir a Tua voz nos chamando para esse tempo de comunhão. Como é bom ouvir a Tua voz, Senhor, ministrando a nossa vida todos os dias, direcionando, desejando, Senhor, esse relacionamento conosco. Porque o Senhor é o primeiro a dar o passo, Senhor, para estar aqui nesse momento de comunhão. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque a Tua presença, ela é real. Senhor, eu sei que o Senhor está aqui e que a Tua presença, Senhor, se faz presente todos os dias, Pai, na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, Senhor, quando eu ando na rua, como eu vejo o Teu cuidado, Senhor, ao atravessar uma rua, Senhor, ao me deparar, Senhor, diante de uma circunstância difícil muitas vezes, ou dos livramentos, Pai, que o Senhor tem nos dado de principados e potestades, de demônios, Pai, tentando nos matar através de um assalto, através, Senhor, de alguém maldoso, Senhor, trazendo malefícios para nós. Obrigada, Jesus, pelo Teu cuidado, porque o Senhor tem agido com bondade e com misericórdia todo o tempo, cuidando de nós como o pastor cuida das ovelhas. O Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor. Eu quero dar ouvidos ao Senhor. Eu quero ser direcionada pelo Senhor todo o tempo, Pai. Nós queremos parar e ouvir a Tua voz para saber o próximo passo, para saber o caminho que nós temos que seguir. Porque o Senhor sempre vai trazer a melhor direção. O Senhor sempre vai trazer a melhor direção para nós, Pai. O Senhor sempre vai agir conosco como um pastor que cuida das suas ovelhas. Obrigado, Jesus, por esse cuidado, por esse privilégio de ser cuidado pelo Senhor. O Senhor me faz repousar em lugares verdes, em pastagens verdes. O Senhor sempre nos leva a lugares onde o alimento vai ser saudável, aonde o lugar é realmente refrescante, aonde nós temos o alimento necessário para aquele dia, aonde aquele alimento está fresco, está perfeito para o consumo naquele momento, Senhor. O Senhor é aquele que cuida das ovelhas dessa maneira, nos levando aos lugares mais verdes, aos pastos mais verdes, para que a nossa alimentação, para que o Senhor possa cuidar de nós ali, nos ver nos alimentando,
cuidar de nós, Pai, naquele momento em que nós estamos contigo em comunhão. O Senhor me conduz a águas tranquilas e restaura-me o vigor. Pai, águas tranquilas tem a ver com lugar de beber, lugar de refrigério, lugar de água fresca. Assim como o alimento é fresco, o Senhor tem água viva para nós todos os dias. A tua palavra é essa água que nós bebemos e que refresca, Senhor, o nosso interior, que traz vigor para nós. Pai, como é difícil quando nós estamos com muito calor, quando nós estamos muito cansados, quando nós estamos fadigados de algum trabalho, fazendo algo que nos cansa muito e a boca começa a ficar seca e há um desejo incessante, muito forte de tomar água e às vezes a gente não tem água naquele momento. Então nós sentimos esse anseio, esse desejo por essa água que vai saciar a nossa sede naquele momento por causa do calor intenso. Senhor, o Senhor nos leva para essas águas tranquilas, onde nós podemos ter esse refrigério que vem do Senhor. Além das águas serem tranquilas, elas trazem esse alívio, Pai, para o nosso interior. Jesus, o Senhor tem água viva. O Senhor disse para aquela mulher no poço: quem beber essa água que eu posso dar, nunca mais terá sede. Porque o Senhor faz essa água, Senhor, jorrar de nós diariamente. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Santo. Obrigado por essa água viva, Senhor, que flui do nosso interior através do Espírito Santo. Obrigada, Senhor, pelo refrigério que o Senhor traz através da oração em línguas, através, Senhor, da Tua palavra, quando nós lemos. Obrigada, Espírito Santo. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos leva a esses pastos verdejantes, o Senhor nos leva a águas tranquilas e restaura o meu vigor todos os dias, Jesus. Quando nós achamos que não há mais saída, o Senhor vem com esse bálsamo, com a Tua palavra, com essa água viva, Senhor, que jorra de dentro de nós e diz: eu estou aqui, eu sou o bom pastor que cuida das ovelhas. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do Teu nome. Senhor, que o Senhor possa me guiar os meus irmãos que estão aqui nesse momento de oração. Guia-me, Senhor, nas veredas da justiça. Senhor, nós queremos andar em obediência. Quando a Tua palavra diz sobre justiça, a Tua palavra diz sobre obediência. Guia-me, Senhor, nas veredas da justiça, da obediência. Me faz, Senhor, perceber os caminhos que o Senhor tem colocado para mim, os caminhos de verdade, os caminhos de obediência, os caminhos de mansidão, os caminhos, Senhor, que a Tua palavra vai nos ensinando todos os dias. Guia-me por veredas da justiça, Senhor. Sabe por quê? Por amor do Teu nome, Senhor. Porque quando nós agimos assim, quando somos guiados pelo Senhor, Pai, há uma multidão nos rodeando, Senhor, e eles então podem glorificar o Senhor pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, Pai. Por amor do Seu nome, Pai, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja visto, para que as pessoas percebam que o Senhor é nas nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor se mostra para quem o Senhor deseja se mostrar, o Senhor se compadece daqueles que o Senhor deseja se compadecer, o Senhor traz misericórdia a quem o Senhor deseja trazer misericórdia. Até mesmo, Senhor, se eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ainda mesmo, Senhor, se eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Senhor, como é bom, Senhor, orar essa palavra e ter essa convicção de cuidado, e ter essa convicção, Senhor, de que o Senhor é essa torre forte, o Senhor é esse esconderijo onde nós podemos nos abrigar, o Senhor é esse escudo sobre a nossa vida, que não nos deixa sermos atingidos, atacados pelo maligno, Senhor, e mortos. E ainda, Senhor, que haja morte física, o Senhor está conosco.
e nós viveremos para sempre com o Senhor e nós teremos vida eterna com o Senhor. Obrigada, Espírito de Deus, obrigada, porque mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, mesmo quando nós estamos, Senhor, neste lugar que aparentemente parece morte, aparentemente parece destruição, mas no final de tudo isso, Senhor, nós temos a restauração, nós temos a ressurreição dos mortos e os nossos corpos serão transformados à imagem e semelhança do Senhor, sem a questão do pecado, Senhor. Nós estaremos contigo eternamente, Senhor. Ainda que eu andasse, ainda que eu ande por esse vale, Senhor, de morte e de trevas, o Senhor está comigo. Porque a tua vara e o teu cajado, Senhor, eles me consolam. Senhor, a vara do pastor serve para dar direção, o cajado para tirar, Senhor, desse lugar de destruição, de morte. O Senhor está o tempo inteiro cuidando de nós, direcionando a nossa vida, nos arrancando das mãos, muitas vezes, do maligno. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por esse cuidado. Obrigada, Espírito de Deus, por esse cuidado todo dia, nos trazendo direção na nossa mente, trazendo, Senhor, um desconforto no nosso coração quando nós estamos diante de alguma situação, de alguma situação difícil que pode nos levar, Senhor, a algum problema. Obrigada, Espírito de Deus, quando o Senhor alerta o nosso coração, quando o Senhor alerta a nossa vida, quando o Senhor direciona a nossa vida, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O Senhor tem preparado, Senhor, um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Senhor, o Senhor tem preparado uma mesa para nós. O Senhor tem preparado um banquete, Senhor, à vista dos nossos inimigos. E nós queremos, Pai, participar desse banquete. Nós queremos estar sentado nessa mesa desse banquete. Porque o Senhor vai ter as bodas do Cordeiro. Senhor, a tua volta, ela é eminente, ela é breve. Logo o Senhor estará, Senhor. E diante dos nossos inimigos, nós estaremos com o Senhor. E nós vamos sim, Senhor, celebrar pela tua volta, pela restauração de todas as coisas, pela vitória que nós vamos ter sobre a morte, sobre o inferno, sobre todo o principado e toda a potestade. Nós estaremos diante dos nossos inimigos e o Senhor vencerá cada um deles, e esse banquete nós estaremos com o Senhor, Pai. Muito obrigada, Deus. Queremos estar arraigados nessa promessa, Senhor. Queremos estar alicerçados nessa palavra, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixe esquecer, Senhor, das promessas que o Senhor tem nos dado na sua palavra todos os dias, Jesus. Unge a minha cabeça com óleo, Senhor, e meu cálice transborda. Senhor, a minha cabeça, ela está realmente ungida, Senhor, cada dia mais, pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito. E nós queremos sim, Senhor, que o nosso cálice, que essa vida de oração, Senhor, transborde, que a nossa vida seja realmente esse constante transbordar, Senhor, para que a tua vida, Senhor, seja derramada para as outras vidas também, que nós sejamos esse canal do Senhor, esse transbordar do Senhor, Pai, para as outras vidas todos os dias, Jesus. Unge a minha cabeça com óleo, Senhor, e meu cálice transborda. Certamente, Senhor, a bondade e o amor me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Certamente, a bondade e o amor me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Vamos repetir isso. Certamente, a bondade e o amor me acompanharão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Senhor, é certo, tua palavra está dizendo que é certo, que a bondade e o amor vão me acompanhar todos os dias da minha vida, porque é uma promessa do Senhor. O Senhor tem prometido estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, até o final de todas as coisas, até a tua volta, Senhor. Certamente a bondade e o amor me acompanharão todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida, Senhor, o Senhor vai derramar da tua bondade e do teu amor sobre nós, porque é promessa do Senhor. E nós queremos crer, Senhor, todos os dias, nos levantar e nos deitar e dizer certamente, a bondade e o amor me acompanharão todos os dias da minha vida.
e habitarei na casa do Senhor para sempre. Pai, a tua casa, não somente uma casa física construída por homens, Senhor, mas habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida, Senhor. Oh, Pai, como o salmista entendia, Senhor, que existia um lugar de encontro, existia um lugar de morada, existia um lugar de... um lugar onde a tua presença está e onde nós desejamos estar. Um lugar onde o Senhor tem uma mesa para nós, onde o Senhor tem descanso para nós, onde o Senhor tem o aconchego do Pai, o aconchego desse Deus que guarda, que livra, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero crer todos os dias que aqui nessa terra, nessa era, nós teremos esse refrigério que vem do Senhor. E na eternidade nós estaremos habitando com o Senhor todos os dias, eternamente, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Muito obrigada por Davi ter deixado, Senhor, esse salmo tão inspirado pelo Senhor. Muito obrigada, Jesus, porque Davi compreendia essa verdade espiritual. Muito obrigada, Senhor, porque inspirado pelo teu próprio Espírito, então ele derrama isso, Senhor, na palavra, para que nós possamos meditar, orar e intercedermos por nós nesse sentido, Senhor. E assim nós estaremos sempre com o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada por esse tempo hoje, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te adoramos porque o Senhor é bom, Pai. Te adoramos porque o Senhor é bom, Pai. Muito obrigada, Jesus.